Olá, crianças do terceiro ano! Eu sou a professora em formação Catruine e hoje eu estou muito animada porque eu trouxe uma aula de uma disciplina que, na minha opinião, é a mais legal de todas. Hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa e vamos falar sobre um importante gênero textual. Mas antes, a gente precisa relembrar o conceito de gênero textual. O que é um gênero textual? Para que ele serve? Quantos gêneros textuais existem? Por que existem tantos gêneros textuais? Primeiramente, a gente precisa ter em mente que nós, seres humanos, nos comunicamos de diversas formas. Uma dessas formas é por meio do texto verbal, o texto que utiliza palavras. Em muitos momentos, a gente precisa utilizar esses textos, mas esses momentos são diferentes. Há vezes em que você precisa ser engraçado, tem momentos que você precisa ser mais sério, mais formal, tem vezes que você precisa ser breve, algumas vezes você pode demorar mais no seu texto, e é por isso que existem vários gêneros textuais, eles são classificados de acordo com a linguagem que é empregada neles. A linguagem significa de acordo com as características que aquele texto tem. O contexto, para que serve, quem vai ler, tudo isso vai determinar o seu gênero textual. Mas afinal, quantos gêneros textuais existem? Essa é uma questão muito interessante porque existem inúmeros gêneros textuais. Lembra que eu falei que o gênero textual ele se adequa às nossas necessidades comunicativas, ao contexto em que nós estamos falando? Pois é, existe um gênero textual, por exemplo, que é a carta. É aquele que a gente utiliza para falar com pessoas à distância. Mas com o surgimento da internet e a digitalização da comunicação, surgiu um outro gênero textual chamado e-mail. Olha só que legal. Então, os gêneros textuais, eles aumentam, eles se modificam e eles dão origem a novos gêneros textuais. Mas hoje a gente vai falar sobre um gênero textual específico, que como vocês podem ler aqui na nossa parede, é o conto. O que será que é um conto? Tem a ver com contar? Você já ouviu a frase, quem conta um conto sempre aumenta um ponto? Era uma vez um conto? Pois é, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o conto. Mas ao invés de ficar falando sobre o conto, primeiramente eu vou contar para vocês um conto. E o nome dele é A Bruxinha Leitora. Preste atenção. Era uma vez, há tanto tempo que essa história até mudou, em uma floresta num reinado distante, uma casa de bruxa. Quem vivia lá era uma bruxinha por tradição chamada Gina. A Gina era uma bruxinha gentil, amorosa, era uma bruxinha muito inteligente e bonita. Mas ela tinha um segredo. Ela odiava ser bruxa. Gente, ela era péssima com feitiços. A Gina só fazia coisa errada com feitiço. Ela era péssima com isso e ela sentia até dor de barriga quando alguém batia na porta dela pedindo algum feitiço para transformar fulano em sapo, sapo em cicrano, fazer chover, fazer nevar, as mais variadas coisas. Sabe do que a Gina gostava? Livros. A Gina tinha uma coleção de livros e ela lia os mais variados gêneros. A Gina lia romance, novela, ela lia receita de bolo, conto e mais do que ler, ela gostava de escrever. A Gina fazia excelentes contos. Mas lembra que eu falei dos feitiços, né? Um dia, algo trágico aconteceu. A Gina se confundiu nos feitiços e transformou o rei daquele reinado, que era gentil, bondoso, amoroso, em uma terrível fera. De repente, o rei tinha dentes enormes, pelos por todo o corpo, era resmungão, queria bater em todo mundo. O reinado virou um caos. As pessoas batiam na porta da Gina e imploravam: Gina, pelo amor de Deus, traz de volta o nosso rei, a gente não aguenta mais essa situação. Outros cochichavam: credo, a Gina não serve para ser bruxa, vive no mundo dos livros, aonde é que isso vai levar, gente? O que adianta ficar lendo tanto? A Gina teve uma ideia. Ela procurou nos seus grimórios, nos seus livros de feitiços e descobriu uma solução. Se ela contasse uma história emocionante que tocasse fundo no coração da fera, ele voltaria a ser um rei gentil e amoroso. Então, ela levou a fera em praça pública, enjaulou ele e teve uma ideia. Que será que eu vou falar para essa fera, para esse monstro? Eu vou contar um conto. Um conto é curtinho, vai direto ao ponto, pode ser emocionante. Vou contar um conto para ele.
Ela contou um conto para essa fera e o coração dele foi ficando quentinho, ele foi ficando mansinho e aos poucos, até que o conto chegasse ao fim, ele voltou a ser um rei gentil e amoroso. As pessoas perguntavam para Gina: que feitiço você usou? Que magia foi essa? Isso foi incrível! E ela respondia: não foi feitiço não, foi literatura. As palavras têm o poder de tocar o nosso coração. Dizem que até hoje as pessoas adentram aquela floresta misteriosa, mas elas não vão mais em busca de feitiços e sim de boas histórias. A Gina transformou a sua casa de bruxa em uma biblioteca. Então, eu pedi o caldeirão da bruxinha Gina emprestado para a gente fazer esse feitiço que é o conto, o feitiço do conto. Vamos lá, gente. Primeiro, a gente precisa conhecer uma palavrinha chamada enredo. O que é o enredo? É a sucessão de fatos. Nos textos narrativos, toda a história, toda a trama, a gente chama de enredo. Se acostume com essa palavra, hein? Depois, o narrador. E eu preciso que você preste atenção porque existem 3 tipos de narrador. Existe o narrador personagem, que é aquele que faz parte da história. Existe o narrador observador, que observa a história e conta pra gente. Era o caso do conto da bruxinha Gina. E existe o narrador onisciente, que é aquele que está em todos os lugares, em todos os momentos e lugares em que se passa um conto. Não era o nosso caso, a gente só via a partir do ponto de vista da Gina, né? Depois, nós temos o espaço. Onde ocorreu? Num castelo? Numa cidade? Onde que aconteceu esse conto? Onde aconteceu essa história? Esse é o espaço. Vai mexendo, hein? Depois, tempo. O tempo define se o conto aconteceu no passado, acontece no presente ou ainda vai acontecer. Personagens são aqueles que vão viver a história, no nosso caso, a bruxinha Gina, o rei, a fera e os personagens secundários, que não têm nome, mas participam também. Depois nós teremos o conflito, que é o momento em que acontece algo inesperado que vai mudar o rumo do nosso texto, o rumo do nosso enredo, certo? É o conflito. E por último, após a resolução do conflito, nós teremos o desfecho. Desfecho é uma palavra complicadinha que a gente usa para chamar final, certo? Essa palavra aqui, desfecho, significa final, resolução do conflito. Se acostume com ela também. Aí você pode adicionar criatividade, vocabulário, concentração e teremos um excelente conto que você já está pronto para produzir também. Certo, então temos aqui um quadro com todas as frases do nosso conto e deste lado os elementos estruturais do texto narrativo. Então, o que a gente precisa fazer? Ler cada uma dessas frases e ligar ao elemento correspondente. Vamos lá, a primeira frase que nós temos: numa floresta muito distante. Numa floresta muito distante diz respeito a lugar, localização. Portanto, é espaço. Cadê? Espaço. A gente vai ligar lá na nossa frase. A frase seguinte é: viveram felizes e leitores para sempre. É o final da nossa história. Final a gente chama de desfecho. Muito bem. Aqui. Frase seguinte: há tantos anos que essa história até mudou. Primeiro aqui, ó, esse termo a com H e crase significa passado. Anos, quando a gente fala de anos, meses, dias, horas, a gente fala de tempo. Ou seja, tudo nessa frase indica que nós estamos falando de tempo. Vamos ligar aqui. Próxima frase. Algo trágico aconteceu. Quando algo trágico, horrível, inesperado, enfim, alguma coisa que pode mudar o rumo do nosso enredo acontece, nós chamamos de conflito. Então, vamos procurar o conflito e ligar a nossa frase. Uma bruxinha, seu nome era Gina. Estamos apresentando a bruxinha Gina, que é quem vai viver toda a história, né? A protagonista. Nesse caso, a gente está falando de
personagem. Cadê o elemento estrutural personagem? Está presente aqui, ó, nesta frase. E por último, observador. Observador. Diz respeito ao tipo de narrador que narrou essa história pra gente. Ele não era personagem, mas também não era onisciente. Ele só estava onde a Gina estava, como se ele estivesse observando ela e contando pra gente. Então, o nosso narrador é observador. Pronto, a gente fez uma excelente análise de enredo, conseguimos ligar todas as frases a todos os elementos estruturais e assim a gente já sabe como. Pessoal, nessa aula a gente pode aprender muita coisa. Nós começamos revisando o conceito de gêneros textuais, o que são, para que servem, quantos existem, por que existem tantos. Nós ouvimos o conto da bruxinha leitora, analisamos os elementos estruturais do texto narrativo conto, depois a gente analisou um por um desses elementos com o enredo do conto da bruxinha leitora. Enfim, a gente aprendeu muita coisa e você está apto, mais do que capacitado, para fazer um conto. Eu espero que você faça aí na sua casa um conto com cada um dos nossos elementos estruturais. E eu também quero dizer que a nossa literatura brasileira tem excelentes contistas, não só a literatura brasileira, mas também a literatura mundial. Eu quero te encorajar a conhecer novos contistas, pesquisa lá, vê quais são os contos mais famosos, os contos clássicos ou então os contos da sua região e vamos continuar aprendendo porque isso é muito bom. Até a próxima!